Hoje vamos ouvir relatos de entregadores de comida por aplicativo. Histórias de pessoas que vivenciaram experiências que não conseguem explicar. Situações estranhas durante entregas noturnas, endereços que pareciam não existir e encontros inexplicáveis no meio do caminho. Sejam bem-vindos. Se você ainda não se inscreveu, clica ali no botão de inscrever e ativa o sininho. Deixe um like se curtir o conteúdo e comenta contando o que achou. Pode se acomodar. Pega sua bebida favorita e vamos aos relatos. Tem pedidos que não fazem sentido no mapa. E tem pedidos que não deveriam fazer sentido em lugar nenhum. Meu nome é Jonas. Tenho 29 anos e trabalho como entregador por aplicativo há 4 anos no interior de São Paulo. Faço entregas 6 dias por semana, geralmente das 6 da tarde até a meia-noite. É o horário que paga melhor e me permite fazer bicos de dia quando preciso. Dirijo minha própria moto, uma Honda CG vermelha que comprei usada, mas que nunca me deu problema. Conheço bem a cidade e os bairros ao redor depois de tanto tempo rodando. Já vi de tudo: cliente bêbado, endereço errado, cachorro bravo, portão trancado, gente que não atende campainha. Mas o que vou contar aconteceu há 1 ano e meio numa noite de abril e foi diferente de qualquer outra entrega que já fiz. Não foi perigoso no sentido de assalto ou violência. Foi outra coisa. Algo que até hoje não consigo explicar direito. Era uma quarta-feira. Movimento estava fraco a noite toda. Poucos pedidos, muita espera entre um e outro. Estava parado num posto de gasolina tomando café quando entrou um pedido no aplicativo. 10h40 da noite. Restaurante de frango frito que eu já conhecia, valor razoável, distância média. Aceitei sem pensar muito. Fui até o restaurante, peguei a sacola com 2 combos de frango, batata e refrigerante, coloquei na mochila térmica e conferi o endereço no mapa. Quando vi o PIN no GPS, franzi a testa. O endereço apontava para uma rodovia estadual que cortava a cidade, mas não apontava para nenhuma casa ou estabelecimento específico. O PIN estava largado no meio da pista, quilômetro 32 da rodovia. Achei que fosse erro do aplicativo ou que o cliente tinha colocado localização aproximada e ia me passar o endereço correto depois. Já tinha acontecido antes. Saí do estacionamento do restaurante e segui em direção à rodovia. Estava no meio do caminho quando o telefone tocou. Era o número do cliente. Atendi pelo viva-voz do capacete. Alô, boa noite. Uma voz masculina respondeu. Voz de homem mais velho, talvez 60 ou 70 anos, com sotaque carregado do interior. Mas o tom era estranho, muito neutro, sem emoção nenhuma, quase robótico. Boa noite, você é o entregador? Confirmei. Expliquei que estava a caminho, mas que o endereço no mapa estava esquisito. Ele disse sem hesitar. É no Posto Velho, quilômetro 32 da rodovia. Lado direito, sentido capital. Você vai ver a placa. Me espera lá que eu vou buscar. Posto Velho? Não me lembrava de nenhum posto naquele quilômetro, mas fazia tempo que não passava por ali de noite. Senhor, eu posso levar até a casa do senhor se quiser. Não precisa sair. Ele repetiu com a mesma voz neutra e sem emoção. Não, é no Posto Velho. Me espera lá. Não demora. E desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei com o telefone mudo no ouvido, achando aquilo muito estranho. Mas cliente é cliente. Se ele queria buscar num posto, problema dele. Segui pela rodovia. Estava vazia àquela hora, só alguns caminhões esparsos e um ou outro carro. Passei pelo quilômetro 28, 29, 30. Aos poucos as luzes da cidade foram ficando para trás. A rodovia cortava uma área mais rural, com pasto dos 2 lados, algumas chácaras, muito mato, poucos postes de iluminação. Quando cheguei perto do quilômetro 32, diminuí a velocidade procurando. E então vi. Do lado direito da pista, uns 50 metros depois da placa de quilometragem, tinha um posto de gasolina abandonado. Reconheci na hora.
Era um posto que tinha fechado havia anos, talvez 10 ou 15. Lembrava vagamente de ter passado por ali quando era novo e o posto ainda funcionava. Agora estava completamente largado. A estrutura de concreto ainda estava de pé, mas tudo desmoronando. A cobertura metálica das bombas estava enferrujada e torta. As bombas tinham sido removidas, só sobravam os pedestais de concreto. O prédio da loja de conveniência tinha as janelas quebradas e a porta arrancada. Mato alto crescia no pátio rachado. Tinha uma placa velha caída com o nome do posto, mas tão desbotada que mal dava para ler. Saí da rodovia e entrei no pátio do posto devagar. Pneu da moto estalando em cima do asfalto rachado cheio de mato. Parei perto de onde antes ficavam as bombas e desliguei o motor. Silêncio absoluto. Só o barulho do vento e de grilos. Nenhum carro passando na rodovia. Nenhuma luz além do farol da minha moto. Tirei o capacete e olhei ao redor. O posto estava morto, abandonado. Nenhum sinal de ocupação, nenhuma luz, nenhum carro. Nada que indicasse que alguém morasse por perto ou usasse aquele lugar para alguma coisa. Fiquei ali parado uns 2 minutos esperando. Nada. Ninguém apareceu. Peguei o celular para ligar para o cliente de novo quando ouvi passos. Vindo de trás do prédio da antiga loja. Passos lentos, arrastados no cascalho. Me virei. Um homem velho saiu de trás da construção, caminhando devagar na minha direção. Ele era magro, curvado, com cabelo grisalho ralo e despenteado. Usava calça escura surrada e camisa xadrez desbotada. O rosto era muito pálido, quase cinza, profundamente enrugado, e os olhos eram fundos, vazios, sem brilho. Algo nele me deixou extremamente desconfortável imediatamente. Não era só a aparência, era a forma como ele se movia. Muito lento, muito rígido, como se cada passo custasse esforço. E quando ele passou perto do farol da minha moto, percebi. Ele não projetava sombra. A luz forte do farol cortava direto através dele, sem criar silhueta nenhuma no chão. Olhei para minha moto. A sombra dela estava nítida no asfalto. Olhei para mim mesmo, minha sombra também. Mas o velho que caminhava em direção à luz não tinha sombra nenhuma. E tinha outra coisa. Era abril, noite quente e abafada. Mas assim que o velho se aproximou, o ar ficou gelado, gelado de verdade, como se tivesse entrado numa câmara fria. Vi minha respiração saindo em vapor. Senti arrepio subindo meus braços. Gelei debaixo da jaqueta, mesmo suando da viagem. O velho parou a uns 3 metros de mim, olhou para a mochila térmica nas minhas costas e disse com aquela mesma voz neutra e sem emoção do telefone: "Trouxe o pedido?" Minha voz saiu meio trêmula. "Trouxe, sim, senhor." Tirei a mochila, abri, peguei a sacola do restaurante, estendi para ele. O velho deu mais 2 passos. Pegou a sacola com mãos que pareciam pele esticada em osso, dedos longos e finos, unhas amareladas. Ele segurou a sacola e enfiou a outra mão no bolso da calça. Tirou algumas notas amassadas, estendeu para mim. "Aqui, pode ficar com o troco." Peguei as notas sem querer tocar na mão dele. Estavam geladas, molhadas de umidade, como se tivessem ficado guardadas em lugar úmido por muito tempo. Contei rápido. R$30. O pedido custava 22. 8 de gorjeta. "Obrigado, senhor." Ele não respondeu. Só ficou ali parado segurando a sacola e me olhando com aqueles olhos fundos e vazios. O frio aumentou. Meus dentes quase bateram. Enfiei as notas no bolso da calça. Coloquei o capacete e liguei a moto rapidinho. Dei ré, virei e acelerei saindo dali sem olhar para trás. Voltei para a rodovia respirando fundo, tentando me acalmar. Coração disparado, mãos tremendo no guidão. Que diabos tinha sido aquilo? Parei no acostamento 2 quilômetros depois para finalizar a entrega no aplicativo. Abri o app e congelei olhando para a tela. Estava escrito em vermelho: "Pedido cancelado pelo cliente." Pisquei sem entender. Cancelado?
Mas eu acabei de entregar, acabei de dar a comida pro cara, ele me pagou. Tentei marcar como entregue mesmo assim. O app não deixou. Pedido cancelado. Nenhuma cobrança gerada. Fiquei olhando aquilo sem acreditar. Verifiquei meu bolso procurando as notas que o velho tinha me dado. Enfiei a mão. Vazio, nada. Procurei no outro bolso. Nada. Abri a jaqueta, verifiquei os bolsos internos. Vazio. O dinheiro tinha sumido. R$ 30 que eu tinha acabado de guardar 2 minutos atrás simplesmente desapareceram. Esvaziei a mochila térmica inteira no chão do acostamento procurando. Nada. Verifiquei embaixo do assento da moto. Nada. O dinheiro não estava em lugar nenhum. Liguei para o suporte do aplicativo. Expliquei a situação toda. A atendente conferiu o sistema e disse: Senhor, esse pedido foi cancelado pelo cliente às 22h43, antes da retirada no restaurante. De acordo com nossa política, pedidos cancelados antes da retirada não geram cobrança e o entregador não é remunerado. Tentei explicar que eu tinha falado com o cliente por telefone, que tinha ido até o local, que tinha entregue a comida, que tinha recebido dinheiro. Ela pediu alguma prova. Verifiquei o registro de chamadas. Lá estava. Número do cliente. Duração: 1 minuto e 8 segundos. Tirei print e mandei. A atendente conferiu e repetiu: Sinto muito. O sistema mostra cancelamento antes da retirada. Não podemos processar pagamento. Desliguei frustrado. Fiquei parado ali no acostamento por alguns minutos, tentando entender. Olhei para a direção do posto abandonado 2 quilômetros atrás. Pensei em voltar, confrontar o velho, exigir explicação, pegar meu dinheiro de volta ou pelo menos entender que raio tinha acontecido. Dei meia volta e voltei pela rodovia em direção ao quilômetro 32. Quando cheguei na altura do posto e reduzi para entrar, gelei. O velho estava lá, parado no meio do pátio, de costas para a rodovia, segurando a sacola do restaurante, completamente imóvel, como estátua. Parei na beira da pista sem entrar. Fiquei olhando. Ele não se mexeu, não virou, não fez nada. Só ficou ali parado. Esperei 1 minuto inteiro. Até que então ele virou a cabeça, lentamente, 90 graus, olhando para trás por cima do ombro, olhando direto para mim. Mesmo de longe, mesmo no escuro, consegui ver os olhos vazios fixos em mim. E então ouvi, bem baixinho, como sussurro que veio de lugar nenhum e de todo lugar ao mesmo tempo. A voz neutra dele: Obrigado. Acelerei e saí dali em disparada. Não olhei para trás. Não parei até estar de volta na cidade com luzes e movimento e gente. O resto da noite fiz entregas normais, tentando esquecer. Quando cheguei em casa às 2 da manhã, conferi o aplicativo de novo. O pedido ainda constava como cancelado. A ligação ainda estava no registro. Verifiquei as fotos que eu tinha tirado do comprovante de retirada no restaurante. Na última foto, no canto escuro do frame, tinha algo que não deveria estar lá. Uma silhueta desfocada, borrada, como se alguém tivesse se movido rápido na hora da foto. Mas eu estava sozinho quando tirei. Zoom na silhueta. Parecia um homem curvado, mas era impossível dizer com certeza. Deletei a foto. Desde aquele dia, evito aceitar pedidos para endereços em rodovias ou lugares isolados. E nunca mais passei pelo quilômetro 32 daquela rodovia à noite. Vamos ao segundo relato. Depois de anos fazendo entrega, a gente desenvolve uma rotina mental que bloqueia quase tudo. Rua estranha, horário esquisito, cliente mal-humorado, tudo vira paisagem. Você para na frente do endereço, confirma o número, toca a campainha, entrega o pedido e vai embora. Mas tem momentos que fogem dessa rotina de um jeito que você não consegue arquivar como experiência normal.
O que aconteceu comigo numa entrega de tarde numa rua residencial é um desses momentos. Meu nome é Anderson, tenho 34 anos, trabalho com entregas por aplicativo há 5 anos e moro com minha esposa e meus 2 filhos numa cidade do interior de Santa Catarina. Quando comecei nesse trabalho, minha esposa também fazia entrega. A gente se revezava para um cuidar das crianças enquanto o outro saía. Era puxado, mas funcionava. E nós 2 aprendemos muito sobre como as ruas se comportam em horários diferentes do dia. Esse trabalho te mostra um lado da cidade que quem fica em casa nunca vê. Naquele período, eu trabalhava o turno da tarde, saindo por volta do meio-dia e voltando antes das crianças dormirem. Já tinha vivido algumas situações esquisitas no trabalho. Cliente agressivo, endereço errado, pessoa que pede comida e some antes de atender a porta. Coisa que você conta depois e as pessoas acham graça. Mas nada que chegasse perto do que vou contar agora. Essa foi, sem dúvida, a entrega mais estranha que fiz em 5 anos de aplicativo. Era uma quinta-feira à tarde, sol forte e trânsito normal. Peguei um pedido de uma lanchonete que eu já conhecia e saí para entregar seguindo o GPS. O destino era uma rua residencial, cheia de casas antigas, num bairro onde eu quase nunca pegava corrida. Quando entrei na rua, estranhei na hora. Não tinha ninguém. Nem carro passando, nem gente na calçada. Só aquele silêncio estranho de bairro antigo no meio da tarde. Parei no número indicado. Uma casa simples, com muro baixo e um portão de ferro sem campainha. Desci da moto e fui até o portão. Olhei para os 2 lados antes de me aproximar, como se quisesse confirmar que não havia ninguém por perto. Não havia. Era só eu, a moto no meio-fio e aquele portão fechado na minha frente. Bati com a palma da mão e esperei. Esperei alguns segundos sem resposta. Bati de novo, um pouco mais forte. Foi então que ouvi uma voz de dentro, feminina, madura, respondendo com um "Quem é?" Curto e direto. Respondi que era o entregador, que tinha um pedido no nome do cliente cadastrado no aplicativo. Houve uma pausa de alguns segundos. Aquele tipo de pausa que não é de quem está pensando o que responder. E então começou a risada. Não era uma risada de quem achou graça de algo. Era contida, baixa, que aumentava devagar, vinda de dentro da casa, parecendo estar se aproximando da porta aos poucos. Fiquei parado no portão com a bolsa térmica na mão, sem entender o que estava acontecendo. Chamei de novo. Disse que tinha um pedido para entregar, que precisava de uma confirmação de nome. A risada continuou por mais alguns segundos e então parou de uma vez, como se tivesse sido cortada. Silêncio total. Fiquei parado, sem me mover por alguns segundos depois que o silêncio voltou. O tipo de silêncio que pesa diferente depois de um som estranho, como se o ar ao redor tivesse ficado mais denso. Olhei pela fresta do portão, tentando enxergar alguma coisa lá dentro, alguma sombra, algum movimento. Não vi nada além do caminho de pedra que levava até a porta e uma janela fechada com a cortina fechada do lado de dentro. Nada que explicasse o que eu tinha acabado de ouvir. Fiquei parado ali por 1 minuto, sem saber o que fazer. O aplicativo marcava o endereço como correto. O número batia. O nome do cliente estava registrado. Comecei a pensar se havia alguma explicação simples, alguém assistindo TV em volume alto, uma ligação no viva voz. Mas o jeito que a risada soou não cabia em nenhuma explicação que eu conseguia montar. Bati mais uma vez e não houve resposta nenhuma. Foi quando ouvi um carro. Estacionou na minha frente, um carro pequeno, e 2 jovens desceram, marido e mulher, aparentando uns 20 e poucos anos. Vieram caminhando em direção ao portão onde eu estava parado com a bolsa na mão. A mulher perguntou se era o pedido deles, se tinham demorado muito, porque tinham saído para resolver uma coisa rápida e não esperavam que chegasse tão cedo. Disse que não havia problema, mas que tinha batido no portão e uma senhora tinha respondido lá de dentro. Os 2 pararam. Se olharam por 1 segundo antes de olhar para mim. A mulher me perguntou se eu tinha certeza do que havia ouvido. Confirmei que sim,
que uma voz feminina tinha respondido ao meu chamado e depois começado a rir. O rapaz pegou as chaves, abriu o portão e a porta da casa sem hesitar. Entrou e ficou alguns minutos lá dentro, enquanto a mulher ficava no portão me olhando sem falar nada. Quando ele voltou, o rosto dele estava diferente de quando entrou. Disse que não havia ninguém na casa, que tinha verificado todos os cômodos, os quartos, o banheiro, a área de serviço e não havia ninguém. Todas as janelas estavam fechadas por dentro. A porta dos fundos estava trancada. Não havia como alguém ter entrado ou saído sem usar o portão da frente. Me perguntou de novo, com uma calma que parecia forçada, se eu tinha certeza absoluta do que havia ouvido. Disse que sim, que não havia nenhuma dúvida sobre a voz e sobre a risada. Ficamos os três parados no portão por um momento, sem falar nada. A mulher olhava para casa com uma expressão que eu tentei não analisar demais. O rapaz ficou com as chaves na mão, olhando para o chão, como alguém que está processando uma informação que não pediu para receber. Perguntei se estava tudo bem com eles. A mulher disse que sim, com aquela voz de quem não está respondendo a pergunta de verdade, só preenchendo o silêncio. A mulher recebeu a sacola, fez o pagamento pelo aplicativo e eu fui embora. Enquanto saía, olhei para a fachada da casa uma última vez. Janelas fechadas, porta fechada, tudo exatamente como estava quando cheguei. O tipo de cena que não entrega nenhuma informação nova, mas que a gente fica olhando mesmo assim, esperando que alguma coisa faça sentido. Não fez. Liguei a moto e saí daquela rua sem olhar pelo retrovisor. Fiz mais 3 entregas naquela tarde no piloto automático. Ficava voltando para aquela voz, respondendo ao meu chamado, para a risada que subia devagar, como se estivesse se arrastando em direção à porta. Tentei montar alguma explicação que fechasse de um jeito razoável. Vizinho com acesso à casa, janela aberta que eu não vi, algum dispositivo de áudio esquecido ligado. Nenhuma dessas possibilidades explicava a risada ou o fato de o rapaz não ter encontrado ninguém. Aquela noite eu fiquei pensando em como seria estar no lugar deles. Você chega em casa depois de uma saída rápida, o entregador te conta que uma voz respondeu de dentro, seu marido verifica tudo e não encontra ninguém. E aí você fecha a porta e dorme lá. Ou tenta dormir. Não sei se eu conseguiria. Tem coisas que mudam a relação que você tem com um lugar, e uma voz sem dono respondendo de dentro da sua própria casa é definitivamente uma delas. Tem uma coisa específica que volta quando menos espero, o momento exato em que a risada parou. Não foi sumindo devagar, foi cortada de uma vez, como se alguém tivesse desligado um som. Aquela interrupção abrupta me incomodou mais do que a própria risada em si. Como se o que estava lá dentro tivesse decidido, naquele momento preciso, que já era suficiente, que eu já tinha ouvido o bastante. Contei para minha esposa naquela noite depois que as crianças dormiram. Ela me ouviu sem interromper. E quando terminei, ficou quieta por um momento. Disse que esperava que o casal estivesse bem, que aquele tipo de coisa que você não consegue explicar sobre um lugar onde alguém mora é o pior tipo. Concordei. Nunca mais voltei naquela rua. Não sei se eles continuam morando lá, não sei se aconteceu mais alguma coisa com eles. Só sei que aquela risada não saiu da minha cabeça até hoje. Contei para o grupo de WhatsApp dos entregadores alguns dias depois, sem dar o endereço específico. Alguns responderam com experiências parecidas, vozes que não deveriam estar lá, clientes que pareciam não existir. É o tipo de conversa que começa séria e vira piada em alguns minutos, porque ninguém sabe muito bem como lidar com aquilo. Eu deixei virar piada também. É mais fácil do que ficar explicando por que uma risada de alguns segundos ainda volta na sua cabeça semanas depois. Vamos continuar com o próximo relato.
Tem entregas que você aceita porque precisa do dinheiro. E tem entregas que te salvam a vida justamente porque você não aceita entrar. Meu nome é Rafael, tenho 34 anos e trabalho como técnico em informática. Mas o que vou contar aconteceu há 11 anos, quando eu tinha 23 e fazia entregas para uma lanchonete de hambúrgueres artesanais no centro da cidade. Trabalhava de terça a sábado, das 5 da tarde até o fechamento às 11 da noite. Pagava as contas da faculdade com aquele dinheiro, então não podia recusar turno. A cidade era tranquila naquela época, bem menor do que é hoje, com menos violência e menos movimento noturno. Fazer entrega à noite não me assustava. Conhecia as ruas principais, sabia onde tinha iluminação boa, onde evitar. Em 2 anos trabalhando ali, nunca tinha tido problema sério. Assalto não. Cliente esquisito não. Endereço perigoso não. Até aquela terça-feira de setembro. Era final de turno. Faltavam 10 minutos para as 11 quando entrou um pedido pelo telefone. Meu chefe atendeu, anotou, desligou e me chamou. Rafa, chegou o pedido agora. 2 hambúrgueres completos, batata, refrigerante. Cliente quer entrega ainda hoje. Ofereceu gorjeta de R$ 20 se chegar antes da meia-noite. R$ 20 de gorjeta era o dobro do normal. Olhei para o relógio. 10h50. Dava tempo dependendo de onde fosse. Qual o endereço? Meu chefe mostrou o papel. Era um bairro afastado que eu conhecia pouco, quase na divisa com a zona rural. Hesitei. Esse bairro é meio longe. Vou chegar lá quase meia-noite. Meu chefe deu de ombros. Você decide. Posso ligar de volta e recusar por causa do horário. Mas o cara foi educado e a gorjeta é boa. Precisava daquela grana, tinha boleto para pagar no dia seguinte. Aceitei. Meu chefe preparou o pedido, embalou tudo numa sacola térmica e me passou junto com o papel do endereço. Conferi. Rua das Acácias, número 247, bairro Jardim Esperança. Despedi do chefe que trancou a lanchonete e foi embora. Subi na minha moto, coloquei a sacola na mochila térmica e saí. Eram 11 horas em ponto. Tinha 50 minutos até meia-noite. Tempo suficiente para chegar, entregar e voltar. O caminho até o bairro levou 25 minutos. Saí do centro iluminado e movimentado. Passei pela área residencial, com casas acesas e carros estacionados. E aos poucos fui entrando numa região mais afastada. As ruas ficaram mais escuras, menos postes, menos movimento. Terrenos baldios começaram a aparecer entre as casas. Construções inacabadas, muros pichados. Quanto mais me aproximava do endereço, mais vazio ficava. Era terça-feira, mas parecia domingo de madrugada. Nenhum carro, nenhuma pessoa andando, janelas todas apagadas. Quando virei na Rua das Acácias, senti o primeiro aperto no estômago. A rua não tinha iluminação pública funcionando, só escuridão dos 2 lados. O farol da moto cortava o escuro, mostrando asfalto rachado, mato crescendo nas calçadas, casas com portões enferrujados. Algumas pareciam abandonadas, outras tinham aparência de ocupadas, mas estavam todas apagadas. Fui devagar procurando o número. 235, 239, 243, 247. Parei na frente. Era uma casa de 2 andares com reboco descascado e pintura desbotada. O portão de ferro estava entreaberto. O quintal tinha mato alto, lixo acumulado, uma árvore seca no canto. A casa em si estava completamente escura. Nenhuma luz acesa, nenhuma janela iluminada. Parecia abandonada. Desliguei a moto e fiquei parado ali por alguns segundos, tentando entender. Alguém que mora numa casa sem luz ligada pediu hambúrguer às 11 da noite? Tirei o celular e liguei para o número que estava no papel. Tocou 4 vezes. Atendeu. Alô? Era a voz de homem mais velho, rouca, arrastada. Expliquei que estava na frente do endereço com o pedido. Ah, que bom. Pode entrar. A porta está aberta.
Olhei para a casa escura. Senhor, eu prefiro esperar aqui fora. O senhor pode vir buscar? Silêncio de 2 segundos. Depois ele repetiu. Não precisa. Entra. A porta está aberta. Deixa em cima da mesa da sala que eu já desço para pegar. Senti algo errado. Meu chefe sempre tinha sido muito claro. Nunca entrar na casa de cliente. Esperar na porta, na calçada, no portão. Nunca entrar. Respondi firme. Desculpa, mas não posso entrar. É regra da lanchonete. O senhor precisa vir até a porta para receber. Houve um silêncio mais longo. 5 segundos. 10. Então ele disse de novo, com a voz mais baixa, mais insistente. Mas eu já paguei. Já dei a gorjeta. É só você entrar e deixar na mesa. Tô no 2º andar. Não consigo descer agora. Não gostei do tom. Tinha algo de forçado, de urgente demais para uma coisa tão simples. Repeti, não posso entrar, senhor. Ou o senhor vem buscar na porta, ou vou ter que voltar com o pedido. Ele não respondeu, mas não desligou. Fiquei ali parado com o telefone no ouvido esperando. Então ouvi um som abafado. Passos. Não eram passos normais de alguém descendo escada. Eram passos arrastados, lentos, pesados, se aproximando. Os passos pararam. E então ouvi a respiração. Pesada, rouca, bem perto do telefone. Ele estava ali, na linha, respirando sem falar nada. Perguntei, senhor? A respiração continuou. Depois ele falou bem baixo, quase sussurrando. Você não vai entrar então? O tom era diferente agora. Não era mais educado, era irritado, ameaçador. Senti o sangue gelar. Desliguei o telefone, coloquei no bolso. Olhei para a casa escura. A porta da frente estava entreaberta. Tinha alguém ali dentro. Alguém que queria muito que eu entrasse. Mas não para pegar hambúrguer. Liguei a moto, dei ré, virei e saí acelerando sem olhar para trás. Levei o pedido de volta para a lanchonete. Deixei na geladeira com um bilhete para o meu chefe explicando que o cliente era estranho e eu tinha achado melhor não entregar. Fui para casa. Não dormi bem. No dia seguinte, cheguei para o trabalho no final da tarde. Meu chefe me chamou assim que entrei. Tinha um jornal aberto na mão. Rafa, você viu isso? Mostrou a manchete. Entregador desaparece após última entrega. Li a matéria. Um rapaz de 25 anos, que trabalhava num restaurante de comida chinesa, tinha sumido na madrugada de terça para quarta. Tinha saído para fazer uma entrega às 11h30 da noite e não tinha voltado. Família registrou desaparecimento. Polícia foi investigar. O dono do restaurante forneceu o endereço da última entrega. Rua das Acácias, 247, Jardim Esperança. Meu estômago virou. Continuei lendo. A polícia foi até o local. Encontrou a moto do rapaz estacionada na frente da casa. Capacete pendurado no guidão. Mochila térmica vazia na garupa. Mas o rapaz não estava em lugar nenhum. A casa estava vazia. Segundo vizinhos, estava abandonada há anos. Os antigos donos tinham se mudado e deixado mobília velha dentro. Ninguém morava lá. Ninguém tinha visto o entregador chegar. Ninguém tinha visto ele sair. Simplesmente sumiu. Mostrei para o meu chefe o papel com o endereço do pedido da noite anterior. Ele ficou pálido. Era o mesmo. Exatamente o mesmo endereço. Mesma rua, mesmo número. Casa abandonada onde eu tinha parado 12 horas antes. Onde tinha ouvido a voz pedindo para eu entrar, onde tinha ouvido a respiração pesada, onde tinha sentido que algo estava terrivelmente errado. Prestamos depoimento na polícia no mesmo dia. Contei tudo. O pedido tarde, a voz insistindo para eu entrar, a respiração, a sensação de perigo. O investigador anotou tudo. Perguntou se eu tinha visto alguém. Não tinha. Perguntou se eu tinha entrado na casa. Não. Ele disse que fiz certo, que provavelmente me salvei por não ter entrado. Nunca encontraram o rapaz. Caso foi arquivado depois de 6 meses sem pistas. A moto foi devolvida para a família, mas ele nunca apareceu.
Saí da lanchonete 2 meses depois. Não conseguia mais fazer entrega à noite sem lembrar daquela casa escura e da voz pedindo para eu entrar. Se você chegou até aqui, obrigado por ouvir até o fim. Se você gosta desse tipo de relato, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem também gosta desse clima. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!